Bom, pessoal, estou de volta para trazer mais análise para vocês, como sempre, vindo aqui para trazer análise diária de mercado. Hoje não vai ser diferente, hoje a gente vai falar de Bitcoin, hoje a gente vai falar da volatilidade de mercado tradicional, principalmente volatilidade entre baixo risco e alto risco. Existem muitos medos, existe euforia, existe uma salada de informações e de emoções no mercado nesse momento. E a gente vai falar um pouco sobre isso e principalmente sobre a possibilidade de crise. Ainda existe esse medo, ainda existe essa vertente, alguns investidores falam sobre isso, mas qual a possibilidade de crise nesse momento? E o que eu acho sobre essa vertente de crise em mercado financeiro? A gente vai falar sobre isso e a gente vai falar também um pouco sobre a inteligência artificial. Tá bom? Enfim, se você está chegando aqui agora no meu canal, seja bem-vindo. Meu nome é Luiz Santana e nesse canal eu trago conteúdos como esse diariamente. Então, se você quer receber todos os dias conteúdos assim, se inscreve no canal para que você fique por dentro de tudo que está acontecendo com o mercado cripto e também mercado financeiro. Eu estou sempre trazendo aqui correlação do mercado financeiro com o mercado cripto e as principais oportunidades aí para que você consiga surfar o próximo ciclo de alta. Tá bom? Então, se inscreve aí e vamos lá para análise e vamos entender aqui o que está acontecendo com o mercado. E antes de falar sobre análise, antes de falar o que está acontecendo aí com o Bitcoin, mercado tradicional, baixo risco e alto risco, eu quero estar passando aqui para vocês essa notícia que me levou a trazer o vídeo de hoje, que é a fala dos principais analistas da JP Morgan, que eles estão falando que existem algumas semelhanças no sentimento dos investidores hoje com o período que aconteceu na crise financeira global entre 2007 e 2008. Grande parte dessa fala aqui é baseado em títulos, tá, pessoal? A gente está vendo o título batendo aí alta máxima desde 2007. A gente não vê título nessa região desde o período aqui de pré-crise 2007-2008. Tá bom? Então a gente está tendo títulos chegando nessa região, o que é preocupante, porque grandes investidores não vão querer aportar dinheiro em mercado de alto risco com o que está acontecendo agora, com a valorização de título rompendo todas as resistências possíveis. Até o canal que título formou em gráfico semanal, diário, 4 horas, ele rompeu para cima e está rompendo todas as resistências como se não existissem. Então isso traz medo para o mercado. Grandes investidores começam a investir em ativos de proteção patrimonial. Então, nesse momento, a gente vai ter título subindo, como a gente está vendo agora, e alto risco começando a corrigir, tá bom? Então, a gente vai ver essa fuga de dinheiro. Então, é importante a gente estar observando essa correlação, porque pode apontar ali para a gente a direção de mercado de alto risco no curto prazo. Então, é importante a gente estar observando isso, mas o que eles falam aqui não é necessariamente que vai haver uma crise agora em 2023. E todas as informações de todos os analistas, todas as vezes que você vê notícia assim, os analistas eles não falam, olha, em 2023 vai ter uma crise global, ou em 2024 vai ter uma crise global. Eles sempre falam que em algum momento vai haver uma crise. E em algum momento vai haver uma crise de fato, tá bom? Não estou dizendo que eles estão errados, jamais. Eles têm bem mais conhecimento que eu, têm bem mais experiência que eu, então tá fora de cogitação eu falar que eles estão errados e eu estou certo. Não estou certo e eles estão errados. Eu só quero complementar a ideia deles, porque eu também acredito que vai acontecer essa crise. Eu também acredito que em algum momento vai haver uma crise global. Só que a questão é quando que vai acontecer essa crise. Muita gente acaba ficando de fora do mercado acreditando que essa crise vai acontecer agora. Aí você vai ver eles investindo pesado daqui a alguns meses em mercado de alto risco, fazendo o máximo de dinheiro possível, porque vai haver uma crise em algum momento, depois investem em proteção patrimonial e depois que você vai ficar sabendo que eles investiram e provavelmente vai comprar em topo. Por quê? Geralmente, quando a gente tem uma crise, assim como aconteceu em 2008, o mercado ele não entra em crise quando o mercado está estável ou quando o mercado está com medo. Uma crise inicia quando o mercado está super eufórico, super empolgado e com uma bolha super inflada. Então, a gente tem o estouro da bolha, daí que vem a crise. O mercado não entra em crise quando está todo mundo com medo e se protegendo. Como que uma bolha vai estourar sem ter sido inflada? Ou como que um objeto vai cair se ele já está no chão? Então, para que exista o estouro da bolha, primeiro ela precisa ser inflada. Então, eu acredito que ainda vai haver uma euforia muito grande no mercado para ter essa inflação da bolha financeira global para depois o estouro da bolha. Então, antes de acontecer
essa crise que muita gente fala, eu acredito que a gente ainda vai passar por um período de euforia. Na minha opinião, esse período vai acontecer para mercado cripto agora 2024 para 2025, e lá para 2025 a gente vai ter encontro de topo, o mercado super inflado e todo mundo começando a entrar no mercado, e geralmente essas pessoas que entram depois acabam entrando no momento errado, e a partir daí a gente já vai ouvir falar de crise de novo, porque quando o mercado começar a subir, ninguém mais vai falar de crise. Agora é todo mundo comprando e todo mundo fazendo dinheiro e eufórico. Depois que a bolha estiver bem inflada, a partir daí a gente pode ter essa possibilidade de estouro de bolha e crise global. Mas neste momento, eu, Luiz, não acredito que 2024 a gente vai passar. Isso é uma crença minha, tá bom? E apenas uma opinião de um especulador de mercado, tá? E eu não acredito que essa bolha vai ser estourada agora em 2024. A gente precisa passar por esse período de super euforia para depois do estouro da bolha. Tá bom? Então eu acredito que vai acontecer, complementando o que eles acreditam também, que são analistas super experientes. Eu acredito sim que isso vai acontecer, mas a questão é quando vai acontecer. Então todas as vezes que você vê uma notícia assim, se pergunte, mas será que isso vai acontecer agora? Porque eles não dão prazo, não, eles não datam o que vai acontecer, o que pode acontecer. E é errado também, tá? E vindo aqui para mercado cripto, pessoal, e mercado financeiro como um todo, já falei um pouco sobre título, e título, essa semelhança que eles passaram lá atrás, é uma semelhança que principalmente com essa valorização de título. E automaticamente a gente tem essa valorização em dólar também, que passa a subir, encontrou fundo aqui nessa região de 99 e passou a subir para 107, o que é ruim para mercado de alto risco também, porque mostra que investidores estão começando a se proteger, estão começando a tirar dinheiro de alto risco, tá bom? Mas quando a gente vai refletir aqui, por exemplo, Nasdaq, a gente tem a possibilidade de correção para Nasdaq, a gente tem possibilidade de correção para Dow Jones, a gente tem possibilidade de correção para S&P. A questão é, até quando esses investidores vão estar tirando dinheiro de alto risco e migrando para renda fixa ou para mercado de baixo risco? Então, com essa possibilidade de correção aqui no curto prazo, que pode acontecer, na minha opinião, até final desse ano, vai ser para uma formação de fundo mais alto para a partir de então a gente ter a valorização confluindo com o que eu sempre passo aqui para vocês. Na minha opinião, o ciclo de alta ou o mercado vai começar a subir de fato em 2024. Esse ano de 2023 a gente teve boas oportunidades comprando em fundo, comprando em base, porém esse é um ano de lateralização, onde a gente tem as nossas valorizações e depreciações para tendência de alta de fato só lá em 2024, onde a gente tem diversas notícias positivas acontecendo. Então, na minha opinião, é isso que pode acontecer, tá, pessoal? A gente tem aí uma correção, continuar aí vendo alguns ativos caindo, corrigindo, tá? Possibilidade de correção para S&P 500, possibilidade de mais correção para Nasdaq, possibilidade de mais correção para Dow Jones e também possibilidade do Bitcoin voltar um pouquinho, tá? O Bitcoin ele rompeu uma região muito importante no semanal, como falei aqui para vocês no vídeo de ontem, mas não descarto a possibilidade do Bitcoin voltar um pouco aqui nos 26.600, 27 mil dólares por unidade. Vai ser uma correção saudável, até mesmo porque ele rompeu essa região e precisa fazer um reteste para pegar impulso para passar a subir. Só que, assim como eu falei ontem, a gente tinha a possibilidade de formação de lateralização aqui no Bitcoin. E esse ano, pessoal, todo esse ano de 2023 foi um ano de lateralização. E tudo isso daqui pode ser formação de pequenas lateralizações. Ele saiu dessa lateralização, rompendo para baixo, ele pode cair um pouco mais para lateralizar em um range um pouco maior. Então ele pode andar de lado aqui dentro desse range, voltando aqui para essa região de 26.700 e passando a lateralizar dentro dessa região, onde o rompimento desse topo aqui de 28.500 pode acontecer só no final desse ano, início de 2024, onde ele vai vir para romper essa região de 31 mil dólares por unidade, e a partir do rompimento dessa região de 31 mil dólares por unidade, a gente tem a nossa tendência de alta de fato. Mas a princípio, é isso que eu estou observando no Bitcoin. Mas Luiz, onde que estão as oportunidades? Eu estou comprando em bases, tá? Base de lateralização, estou comprando em base aqui quando ele forma essa base de preço nessas regiões de pullback, eu venho acumulando aos poucos. Já fiz alguns vídeos mostrando aqui para vocês o que eu estou comprando, onde estou comprando e o que eu estou comprando, tá bom? Então, essas regiões aqui, como por exemplo está acontecendo com o Bitcoin, se acontecer dele romper esse fundo que ele está formando aqui em 27.400, a gente vai ter Bitcoin vindo direto para 26.700. Então, vou comprar um pouco mais de Bitcoin aqui nessa região. Compre Bitcoin, compre um pouco de Ethereum. Tem muitas informações positivas
positiva saindo para Ethereum e principalmente a possibilidade de sair ETF de Ethereum no próximo ano. Então, estou acumulando um pouco mais pesado em Ethereum também, tá? E no Bitcoin é isso que eu estou acompanhando. Isso falando sobre a crise, que algumas pessoas acabam falando que existe a possibilidade de crise esse ano, que existe a possibilidade ali do mercado devolver toda a valorização de 2023. Na minha opinião, eu acredito que isso pode acontecer, que a crise pode acontecer, mas não acredito que isso vai acontecer agora 23 para 2024, mas sim nos próximos anos, depois que a gente vê um grande rally no mercado de renda variável, tá bom? Vindo aqui para os tokens de inteligência artificial. Bom, tokens de inteligência artificial, pessoal, são tokens apostas, tá? Onde eu estou investindo para tentar surfar o próximo hype, que na minha opinião pode ser inteligência artificial. E por que eu acredito nisso? Eu acredito na inteligência artificial porque a gente tem grandes empresas investindo em inteligência artificial. Não sei se você está no mercado cripto o suficiente para ter visto o hype passado, mas o hype passado foi dos games, NFTs e metaverso, e principalmente o metaverso, onde os tokens de metaverso começaram a subir depois que o Facebook mudou o nome de Facebook para Meta. Então a gente teve essa mudança de uma única Big Tech investindo em metaverso, e depois dessa vertente a gente teve a grande valorização e o ciclo de alta de tokens de metaverso. Só que foi uma única Big Tech, e depois com essa valorização a gente viu outras empresas, outras Big Techs investindo em metaverso. Porém, nesse momento, a gente já tem grandes Big Techs investindo em inteligência artificial. A gente já tem Facebook, Apple, Microsoft, diversas outras Big Techs investindo pesado na inteligência artificial. Então, no próximo ciclo, quando a gente tiver dinheiro entrando de fato no mercado cripto, na minha opinião, muito desse dinheiro vai entrar também em inteligência artificial, em tokens de inteligência artificial. Olha só, a gente tem uma notícia aqui, como por exemplo, o CEO da JP Morgan falando que a inteligência artificial pode ser usado em todos os processos das operações do banco JP Morgan. A gente tem aqui também, olha só, a Visa investindo 100 milhões em inteligência artificial generativa, ou seja, eles vão criar um fundo onde vão investir em empreendimentos generativos de inteligência artificial. Eles não só vão investir em empresa de inteligência artificial, como vai apoiar o crescimento da inteligência artificial. Então, por esse motivo que eu acredito que inteligência artificial pode ser o próximo hype. Mas não é por isso que eu vou pegar todo o meu capital, todo o meu dinheiro e vou colocar em um único token de inteligência artificial, tá bom? Muito cuidado com isso. Invista com cautela e levando em consideração que isso é uma aposta. A inteligência artificial pode ser o próximo hype, pode subir muito, mas a gente não deve simplesmente pegar todo o nosso patrimônio e colocar em um único ativo, colocar em um único nicho. A gente precisa diversificar. Vamos aportar um pouco em inteligência artificial, um pouco ali em outros nichos, como DEX, como DeFi, e assim a gente vai diversificando o nosso patrimônio para tentar surfar o próximo ciclo de alta. Tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer aqui para vocês. Acabou o nosso tempo, mas amanhã eu estou de volta para trazer alguns tokens de inteligência artificial, tá bom? Se você quer receber o vídeo que eu vou estar trazendo aqui amanhã, é só se inscrever para que você não perca o vídeo onde eu vou estar falando sobre tokens de inteligência artificial, principalmente tokens pequenos que está começando agora para você monitorar, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Foi!